como entrar no ministério de forma simples. Amém. Então, acredito que isso é realmente uma bênção de verdade. Amém. Então, vamos compartilhar uma palavra de oração enquanto explicamos como fazer isso. Entre no ministério. Pai, agradecemos pela sua bênção, obrigado pela sua santa palavra e pela sua orientação, seu poderoso e amoroso Espírito Santo que está nos guiando. Somos gratos e verdadeiramente agradecidos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Um versículo muito especial. A primeira coisa que você realmente precisa entender sobre entrar no ministério é que, na verdade, você não pode simplesmente entrar no ministério. Você deve ser verdadeiramente colocado no ministério por Deus. Você não pode simplesmente entrar no ministério. Você deve ser colocado no ministério por Deus. 1 Timóteo 1 e versículo 12. E diz: agradeço profundamente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que me capacitou com sua graça e força, porque me considerou digno e fiel para cumprir a missão que me foi confiada. Olá, você está aí? Ele me considerou realmente fiel, colocando-me para o ministério. Amém. Ele me considerou fiel, de confiança, me designando para atuar no ministério. Amém. Então, Timóteo, Paulo estava no ministério e ele entrou no ministério não por entrar, mas por ser colocado no ministério. Então, afinal de contas, o que faz com que ele seja colocado no ministério? Ele diz isso bem ali. Agradeço a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou. Por isso ele me considerou fiel. Ele me considerou uma pessoa fiel. E porque ele me considerou uma pessoa fiel, ele me colocou no ministério. Amém. Então, quando Deus te considera fiel, ele te coloca no ministério. Então, este é um ponto muito importante a ser aceito. Deus precisa considerar você uma pessoa fiel. Amém. Caso contrário, ele não vai te colocar no ministério. Amém. Aleluia. Então, quando Deus te considera verdadeiramente uma pessoa fiel, você está cada vez mais perto do verdadeiro ministério. E essa é a principal qualidade que ele procura. E quando você adquire essa qualidade, estará cada vez mais próximo do ministério. Amém. Muito bem, agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 20, que está no Antigo Testamento. Prepare-se para acompanhar a leitura.
Provérbios capítulo 20 e veremos o versículo número 6. A maioria dos homens proclama a cada um sua própria bondade, mas um homem fiel que pode encontrar. Tudo bem. Hoje em dia, as pessoas geralmente dizem coisas ruins sobre si mesmas. Existe um livro chamado Eu Acho Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se esse é o título do livro, Como Fazer Amigos. Acho que é esse livro, embora eu não tenha total certeza, pois já li várias histórias parecidas, mas eu me lembro de ter lido uma história interessante. E a história que estava nesse livro era sobre um famoso assassino, alguém que ficou bastante conhecido, que finalmente foi pego, capturado pela polícia depois de muito tempo sendo procurado. No dia anterior à sua captura, ou talvez 2 dias antes disso, ele havia matado alguns policiais. E então, em um tiroteio, acredito que tenha ocorrido em Nova York, ele foi finalmente detido, capturado após um longo confronto com a polícia. Agora, quando ele foi capturado, disse às pessoas ao seu redor: olha, eu sou, na verdade, uma pessoa muito sensível, gentil e bondosa. E ele disse: eu não machuco as pessoas facilmente, eu não faço mal às pessoas. Quer dizer, nem sei por que vocês estão me tratando assim. Não, ele estava ferido. E foi assim que o pegaram. Mas quando li essa história tão interessante, percebi que o que a Bíblia diz é realmente verdade. Que todo mundo geralmente fala bem de si mesmo. Ninguém diz que sou mau. Eu não estou bem. E é por isso que a palavra confessar é uma palavra importante. Confessar é admitir e dizer quem você é e como você é. Você vê? Sim. Então, a Bíblia está dizendo que a maioria dos homens proclamará a cada um sua própria bondade. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Parte 2. Mas um homem verdadeiramente fiel, quem pode encontrar? Essa é uma afirmação que você provavelmente não entenderá quando for jovem. Um homem ou uma mulher verdadeiramente fiel. Eu realmente não sei por que as mulheres não dizem, bem, por favor, isso é algo específico de gênero. Nós queremos igualdade. Por que você não diz mulher aqui? Por que você não diz mulher aqui? Por que você não diz homens ou mulheres? Por que você está dizendo apenas homem? Um homem verdadeiramente fiel, quem pode realmente encontrar? Não é tão comum encontrar um homem fiel. Não é tão comum encontrar um homem fiel. Tudo bem? Na verdade, porque não é comum? Porque a sua natureza padrão é ser infiel. Por padrão, você será infiel se não for ensinado a ser fiel. As pressões dentro de você tendem para a infidelidade. É verdade que casais que são casados geralmente tendem à infidelidade. Naturalmente, eles acabam se afastando, naturalmente, em direção à infidelidade. Se você não for ensinado ou não tiver uma forte convicção de ser fiel, você será infiel. O normal
sabe? Uma pessoa que não é contida, um homem, se você não fosse contido no seu casamento, provavelmente teria. Talvez, dependendo de quando você começa a se casar, você poderia ter talvez 8 casamentos na sua vida, se você não for contido. Tipo, você se casa 8 vezes. Quero dizer, se você olhar para algumas pessoas que não foram contidas em suas vidas, muitos deles se casam cerca de 8 vezes. Até o Quincy Jones, eu nem sei quantas vezes ele se casou. Elizabeth Taylor, quero dizer, se você continuar emendando um relacionamento no outro, sim, tudo bem. E também, se você não for ensinado, você não vai ser fiel sobre a autoridade. Agora, ser fiel significa ser constante, ser sempre o mesmo, ser leal, manter uma certa bondade e integridade. Você está dizendo que não podemos manter a bondade? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você sabe? Nós somos da CIU, somos da Scripture Union. Temos uma base sólida nas Escrituras. Temos boas intenções. Você está tentando dizer que somos poucos aqui? Estou apenas lendo a Bíblia. Se você quer ficar com raiva de alguém, fique com raiva de Jesus diretamente. Deixe-me fora disso. Amém? Então parece que Deus está procurando uma fidelidade profunda, verdadeira e duradoura. E assim, a fidelidade é uma qualidade que deve ser buscada se você quer entrar no ministério e encontrar seu lugar. E é uma qualidade que você deve, de fato, desenvolver em todos os níveis. Se não fizer isso, você mudará. Vejamos alguns exemplos. Digamos que quando você era jovem, você diz, eu servirei ao Senhor. Como é essa música? Onde? Até os confins da terra. Jesus. Eu irei sem hesitar até os confins da terra. Até os confins mais distantes da terra. Por ti, Jesus, por ti irei até os confins do mundo. Eu irei até os confins do mundo por você. Mas você percebe que um homem fiel é realmente capaz de descobrir quais são os fins de cada mundo. Poucas pessoas vão para qualquer canto do mundo. É só uma música. Uma bela canção que cantamos. Então, desde o tempo em que você é jovem até o momento em que fica um pouco mais velho, você percebe que nem sequer é fiel ao que disse no começo. E fiel ao que disse no começo, ao que está fazendo agora. Você não é fiel. Entendeu? Ó Deus, se o Senhor me der esse emprego, eu juro, realmente vou te servir pelo resto dos meus dias. Mas então Deus te dá o emprego. E não só você não o serve, como nem sequer vai mais à igreja. Sim, você enganou Deus para conseguir o emprego. E agora Ele te deu o emprego. E agora onde você está? Um homem fiel, quem poderá encontrar? Ó Deus, se o Senhor me ajudar a casar. Você os vê sentados na mesa de aconselhamento matrimonial, prometendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Capítulo 4, eu estarei lá. Capítulo 9, eu estarei lá. Capítulo 19, eu farei tudo. Do ponto 1 ao ponto 26, eu vou fazer tudo. Eles se casam e veja só, inicialmente pode até parecer à primeira vista que eles realmente estão fazendo exatamente aquilo que prometeram cumprir.
mas espere até terminarem de ter seus filhos e garantirem o que pretendiam. 1, 2, 3 já foram. 1, 2, 3, 4 já foram. Ou 1, 2 já foram. Coloquei as fotos do anel cuidadosamente na parede com atenção. Porque crianças, 1, 2, 3. Verifique sua lista de verificação. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Tudo pronto e você vê o comportamento depois. Ele conseguiu de forma incrível. Um homem fiel que realmente pode ser encontrado. Não é fácil de encontrar. Muito o quê? Não é nada fácil de encontrar, é realmente muito difícil de encontrar. Tudo bem. Então o que estou dizendo? Estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Homem fiel, quem pode encontrar? Então, para ser uma pessoa que entra no ministério, é Deus quem tem que observar atentamente do céu. Quando Ele olha para o seu coração, Ele encontra alguém que não vai mudar, não importa o que acontecer, em qualquer situação. E Ele diz: ah, este aqui. Mesmo que ele seja um blasfemador, injurioso e um assassino extremamente perverso, ele tem uma qualidade que não é comum. Você se pergunta por que Deus não escolheu você, que nunca matou ninguém? Você se pergunta por que Deus não escolheu você, que não fez isso? Sendo realmente injurioso e blasfemo, como Paulo era, um blasfemador. Blasfêmia, há muitos blasfemadores hoje insultando pastores, escrevendo e dizendo coisas, seja o que for. Isso é blasfêmia. Blasfêmia, na versão King James, é difamar, é tentar transformar uma pessoa boa em um vilão, como se fosse uma pessoa má, um homem mau. Difamar, esse é exatamente o significado da tradução hebraica e também da tradução grega da palavra blasfemar na versão King James. Difamar, fazer com que você pareça ruim, soar mal e também parecer mal aos olhos dos outros. Você está ouvindo ou não está ouvindo? É uma lição bíblica curta. Então agora Deus encontrou Paulo, Saulo, que era assim, blasfemo de certa forma, realmente de certa forma, em relação à igreja. Mas ele o encontrou, viu que esse homem, quando se compromete com algo, mesmo que seja algo ruim, ele realmente se dedica e não muda de ideia. Sim, porque alguns de nós, seja para o bem ou para o mal, não somos consistentes. Sim, você sabe, quando você olha para os europeus, vê que quando eles assumem algo, eles vão até o fim, vão até as últimas consequências. Em que área? Em que área? Diga qual é. Quando eles conheceram Cristo, o homem que fundou o Exército da Salvação, um grande movimento cristão, o britânico, o homem que fundou a Igreja Metodista, também um britânico, o homem que foi para a Índia como missionário, um britânico dedicado, o homem que estabeleceu a primeira igreja e transformou toda a Suíça em uma nação cristã. Calvino, que é um francês, estava na Suíça liderando esse movimento de transformação espiritual. Martinho Lutero, o grande reformador que mudou o mundo inteiro, ele era alemão. Quer dizer, quando eles realmente acreditam em alguma coisa, eles a aceitam de verdade. Sexo. Eles levam isso ao extremo. Pornografia, quero dizer, qualquer coisa, tipo, aqui tem. Quais são as coisas possíveis de serem feitas? Coma tudo.
futebol, quero dizer, você pensaria que o talento natural, o futebol, jogar com diferentes nações e assim por diante? Sim, sabe, quando o Gana estava jogando contra não sei qual país, na última, acho que foi Copa do Mundo, se não me engano. Eu sabia que estava acabado para nós. Quando vi alguém no campo, quer saber quem era? Ele não estava no campo, ele estava no estádio. Era o próximo jogo que íamos jogar. No próximo jogo, o técnico, um alemão, estava sentado lá fazendo anotações sobre nós enquanto jogávamos, sobre Gana enquanto Gana jogava. Eu disse, acabou. Porque em vez de assistir ao jogo em algum lugar, ele estava fazendo anotações sobre nós, esse aqui assim, aquele ali, e eu disse, você e quando? De fato, quando chegou a nossa vez, não conseguimos fazer nada. Acho que jogamos contra a Alemanha. Sim. Eu disse, acabou mesmo. Eles vão dar tudo de si e com muitos outros tipos de pessoas, se você der algo para fazer, eles não vão fazer desse jeito. Seja bom, seja ruim. Quando falam sobre governo, sobre democracia, eles realmente levam até o fim. Medicina, eles seguem até o fim. Agora eles fazem cirurgias com robôs. Eles não vão. Quero dizer, vi alguém outro dia, ele teve o esôfago removido. Você conhece o esôfago? Sim, você conhece. Quando você engole pela boca, da sua boca, passa pelo esôfago até o estômago. Quando você se sente cheio, é no estômago. E ele teve câncer de esôfago, uma condição bastante séria. Sim, que é uma estrutura profunda. Bem lá embaixo? Sim, quando você olha para o estômago dele. Não tem gato, ele só coloca um pelo de gato. Um furinho aqui, outro furinho aqui, um furinho aqui, outro furinho aqui. Assim, eles operam com telescópios, removem o esôfago dele e unem. Ele me disse, quando eu como apenas um pouco de comida, já fico completamente cheio. Sim, porque meu estômago foi realmente puxado para fora. Sim, é como se qualquer coisa, qualquer situação fosse levada muito a sério. É como se o caráter inteiro da pessoa fosse realmente aplicado naquele esforço específico. Se é medicina, se é futebol, se é sexo, se é ministério, se é igreja, vai até o fim. E a outros, você dá algo para eles, sai mal feito, desleixado, sem empenho, feito até certo ponto, restos, isso não está terminado, aquilo não está terminado, coisas incompletas, diferentes, estranhas, bizarras. Se forem prédios deles, casas deles, estradas deles, você só fica se perguntando. Então essa qualidade é algo que Deus está procurando até mesmo em pessoas ruins? Sim, e que qualidade é essa? É fidelidade, ele diz. Agradeço a Deus que me considerou fiel, colocando-me no ministério. Ou seja, quando ele não vai mudar, ele vai permanecer. Muita pressão pode estar sobre ele, mas ele não vai mudar seus caminhos. Você pode dar tudo a ele, dar dinheiro, dar isso, levá-lo aqui, levá-lo ali, pressioná-lo, fazer isso, colocá-lo sob pressão para fervê-lo e tudo mais. Quando ele sair, vai dizer a mesma coisa que começou dizendo no início. Sim, eu gosto desse tipo de pessoa. É isso que Deus diz e Deus fala. Um homem fiel, quem pode encontrar? Não é fácil de encontrar. E você vai perceber que isso é verdade com o tempo. Não é fácil de encontrar. Sou fiel e constante. O que é uma pessoa fiel? Você fica na minha frente e diz coisas bonitas. Bispo, Deus o abençoe. Estou realmente muito tocado por seus chamados e seus ministérios. Quando te vi, soube que tinha visto um homem de Deus. A ação de Deus em sua vida é verdadeiramente sobrenatural. Sério, o quê? Sobrenatural. Quero agradecer de coração a Deus pela sua vida e pelos seus ministérios.
Então, quando você sai da minha presença, você começa a falar. Por favor, não ligue para aquele homem, não ligue para aquele libanês. Ele deveria ir para o país dele e fazer o que quiser por lá, enquanto nós fazemos as coisas aqui, ele disse. Que milagre, os dias de milagres chegaram. Não tem unção de professor, de administrador, ele disse, unção, nós temos unção na África, realmente. Uau! Ele deveria ir para o Líbano e continuar o que está fazendo lá. Quem é esse? Como assim falar sobre isso se você estava me dizendo, meus colegas e meus ministérios, por que não me disse? Eu realmente não sabia disso, sinceramente. Eu era um libanês para você e o que há de errado com um homem libanês? Homem de Deus, agradeço a Deus. Semana passada li seu livro, olhe, quero mostrar. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Sabe, você é realmente diferente dos outros homens de Deus. Quando olho para você, vejo uma unção genuína e especial nos ministérios. E quando você sai da minha presença, começa a falar. Não ligue para ele de jeito nenhum. Levanta e aí você começa a falar gritando para o sul. Ele é um homem muito orgulhoso, acabei de ver orgulho, muito orgulhoso. Ele é. Quando ele passa por nós, levanta os óculos, levanta com óculos escuros. Você acha que está numa selva? Sim? É assim que as pessoas falam. Um homem fiel, quem pode achar? Quando vê este, diz isso. Quando vê o outro, diz algo diferente. Tudo bem. Então, que você desenvolva essa qualidade essencial. Qualquer coisa que esteja te afastando do caminho fiel, observe com atenção. Como você é em público, como você é em segredo. Algumas pessoas até têm vidas compartimentalizadas. Por exemplo, uma pessoa pode ter 6 departamentos. Aqueles do departamento 1 não conhecem os do departamento 2. E os do departamento 2 não sabem da existência do departamento 3. E os do departamento 3 não sabem da existência dos do departamento 4. Eles são todos mutuamente exclusivos. Sim, esses não conhecem esse grupo nem aquele grupo e os desse grupo não conhecem aquele grupo. É assim mesmo, você nunca sabe o que pode acontecer. Sim, então, quando estão no departamento 1, eles dizem, não ligue para ele, não se preocupe com isso. E quando ele finalmente se levanta, então ele diz isso e também o que eles querem ouvir. E quando ele chega ao departamento 2, ele diz, olá, bom dia, como vai você? Ah, senti sua falta. Ah, graças a Deus. Ah, você é tão incrivelmente doce, de verdade. E quando ele vai para o departamento 3, ah, esse homem maravilhoso, de onde será que ele é mesmo? Apenas levante-se. Veja o horário em que estamos começando quando você for para o departamento 4. Olá, aleluia. Não acredito que estou vendo você. Não acredito que estou vendo você. Não acredito que você está me vendo. Diferentes personalidades, tudo em uma só pessoa. Mas depende do departamento com o qual a pessoa está falando. Olha, nada do que estou dizendo é real. Veja, há certas coisas que você deve ter visto antes quando prega. Caso contrário, você não pode pregá-lo. Você nem vai saber que ele existe. É o que eu já vi antes. Tudo bem. Tem muitos pontos. Então, é melhor começarmos com os pontos. Número 1. Moisés foi considerado fiel. É por isso que ele foi colocado no ministério de ver grandes visões de Deus.
Números capítulo 12, versículo 6. E ele disse: ouçam agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me manifestarei a ele em visão e falarei com ele em sonho. Mas o meu servo Moisés não é assim. Ele é fiel em toda a minha casa, um homem muito fiel. Não preciso falar com ele em visão e sonho. Com ele falarei diretamente, boca a boca, claramente, e não por enigmas. E ele contemplará a semelhança do Senhor. Por que então vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Sabe, essas credenciais de Moisés são credenciais impressionantes. O que ele estava explicando era que um profeta normal tem uma visão e um sonho. Esse é um profeta normal, eu disse Moisés. Eu não uso métodos normais para falar com ele. Ele é muito fiel. Veja, você precisa de uma pessoa fiel para revelar segredos. Uau, eu disse que vou me mostrar a ele, vou falar com ele claramente, não com aquelas semelhanças. Eu mostro coisas reais para ele, não sonhos. Quando você acorda, não sabe o que é, uma visão que você não sabe se estava imaginando ou se comeu demais. Eu disse, Moisés não é assim, quem é fiel na minha casa, ele é um homem fiel. Quando você encontra um homem fiel, você pode mostrar a essa pessoa visões especiais, coisas realmente especiais que o resto das pessoas não viu. Então veja, eu sei que você quer muito ter grandes visões, assim como Moisés. Mas há uma qualidade. Não é algo em que você pode entrar, é algo em que Deus te coloca. Ele diz, quem me contou fé? Quando ele olhou para mim, disse, sabe, eu realmente gosto de algo em você. Você é uma pessoa muito ruim como os outros, mas essa característica eu gosto muito dela. Você não vai mudar, você não vai mudar, você será firme, 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 pois a firmeza aparece quando há pressão, há muitas pressões e coisas vindo que vão mudar. Você é uma mulher, vai se casar, vai ter um bebê, vai haver pressão. O bebê que você deu à luz é um pacote de negócios. Vai te manter ocupada. Vai mudar sua agenda, seu foco. Vai mudar toda a sua vida, vai mudar sua perspectiva. Você vai descobrir que queria ter um filho quando tiver um. Quando você tem um filho, percebe que realmente queria ter um. Não só isso, era seu sonho. Esse eu te amo não era verdade. O que você queria era uma criança. E quando isso termina, você percebe que, era só isso. As visões acabaram e é isso que você vê agora. Novas pressões da vida. Sim, então trabalho precioso, a vida segue adiante, coisas diferentes e novas estão chegando, e quando essas coisas finalmente chegarem, como você vai se comportar diante delas? É isso mesmo, é isso, é isso, é isso. Mas você realmente quer ter um grande ministério, sabe? Eu me lembro de quando comecei a campanha Healing Jesus, porque me lembro dessa parte, porque foi em um determinado momento. Eu já estava bastante avançado no ministério quando comecei a fazer as cruzadas, no sentido de que a igreja já estava avançada. Nós já tínhamos até começado filiais. Mas me lembro claramente de uma certa decisão muito importante que tomei dentro de mim. Eu disse para mim mesmo, se ninguém vier para a cruzada, eu vou fazer mesmo assim, de qualquer maneira. E vou continuar fazendo em qualquer lugar pequeno que eu conseguir. Eu nunca vou parar de fazer isso. Eu me lembro dessa decisão dentro de mim. Eu ainda não fiz nenhuma cruzada, mas vejo que essa é a mentalidade que se deve ter. Era assim que bom que era. Bom que nunca parou. Ele é um dos ministros que morreu ministrando. Ele morreu pregando, cumprindo sua missão até o fim. Sabe, certa vez eu estava assistindo a uma pregação do Bonk. Durante essa pregação, ele mencionou que havia um senhor alemão, um homem que também dedicou sua vida a pregar. Que costumava vir da Alemanha para ajudá-lo nas cruzadas. E então, um dia, ele perguntou ao homem, por que você está vindo? O homem, eu acho, trabalhava nos caminhões deles e em outras coisas.
Então ele perguntou ao homem: por que você não aceita sua aposentadoria? O homem disse: eu decidi que não vou morrer atrás da televisão na Alemanha. É por isso que estou aqui. Sim, eu não vou ficar sentado em casa assistindo televisão e morrer. Assistindo televisão, eu venho fazer algo para Deus, se eu puder. Sim, e veja, Bunke tinha a mesma determinação. Ele disse: bem, não morrer em casa, mesmo nos estados mais fracos em que ele estava. Você o vê indo a algum lugar com uma cadeira, pregando com ela, subindo ao palco com sua cadeira especial. Eu mesmo vi essa cadeira. Estava lá no Brasil quando ele pregava, ele tem uma especial. Quando ele prega, chega um momento em que ele se senta, a cadeira é tão alta que parece que ele está em pé, mas ele está sentado na cadeira. Ele ia para todo lugar com a cadeira. E você não muda isso. E ele pregava e escrevia Jesus, Jesus, Jesus pregando. Ele nunca mudou isso. E ele costumava dizer: às vezes acho que os pastores zombavam de mim. Dava para ouvir isso na voz dele, na voz que ele usava para dizer: você me conhece, eu sou um evangelista. Então eu prego o ABC do evangelho, mas quero que você saiba disso. Eu conheço o XYZ também, eu sei, mas eu prego o ABC, nunca vou deixar de pregar o ABC do evangelho. Sim, muito determinado, muito determinado. No final da vida dele, ele disse: Deus me deu um novo dom. Eu fiquei me perguntando, qual é o novo dom? Ele disse: Deus agora me deu o dom de escrever poemas. Sim, então ele disse: vou te contar um dos poemas. Então ele recitou o poema sobre Jesus. Ah, sim, sobre quem? O mesmo tema que ele considerava favorável. Mesmo quando passou a escrever poemas, era sobre Jesus, Salvador do mundo. Aleluia. Então Deus considerou Moisés fiel. Por isso ele lhe dava essas coisas. Ele disse: quem é fiel em toda a minha casa? Eu gosto dele. Eu gosto de Moisés. Aliás, você nunca sabe porque alguém gosta de alguém. Você deve ter cuidado com pessoas de quem as pessoas gostam. Você pode ter uma qualidade que não tem. Sim, que você precisa. E eu não vejo por quê. Porque um dia alguém me viu pregando, sabe de uma coisa? Ele disse: vou deixar você adivinhar. Você consegue adivinhar? Quem está assistindo? Você consegue adivinhar? Ele disse. Ele disse apenas duas palavras. Sim. Você conhece as palavras? Ele disse. Por que escuro? Por que escuro? Eu sou moreno? Por que escuro? Porque Deus está me usando. Ponto número 2. Samuel foi considerado verdadeiramente fiel. É por isso que ele se tornou um grande profeta. Samuel foi fiel. É por isso que ele se tornou um grande profeta. Samuel 2. Agora Deus estava falando com Eli quando ele estava prestes a transformá-lo. E eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que está em meu coração e em minha mente. Uau! E eu lhe edificarei uma casa firme, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Uau! E acontecerá que todos os que ficarem em tua casa virão e se ajoelharão diante dele por uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: coloca-me, por favor, em um dos cargos de sacerdote para que eu possa comer um pedaço de pão. Ele disse: eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Eu vou escolher alguém que seja um sacerdote fiel. Não você, Eli. Eu vou te colocar aqui. Seus filhos, olhem o que seus filhos estão fazendo. Sim, você estava pregando para mim direitinho. Você estava fazendo qualquer coisa, mas seus filhos estão brincando no templo com as mulheres. E pegando a gordura da oferta, a gordura é sempre a parte mais rica. Quando você queima, é a gordura que faz o fogo grande. Então a gordura era a parte mais rica. A mais rica.
E ele disse: eu não posso ter isso, eu não posso ter isso. Você pregou bem, você fez bem. A próxima parte são seus filhos. Você permitiu que seus filhos ficassem brincando com as mulheres nos portões do tabernáculo e também pegarem o melhor do dinheiro. E por causa disso, ele lhe deu o câncer mais devastador. Seu filho, 2 deles, morrerão no mesmo dia, e os ouvidos dos que ouvirem ficarão arrepiados. E eu levantarei um sacerdote fiel, alguém que seja fiel a mim, que fará o que eu quero, que não mudará, mesmo quando for velho ou jovem. Veja, quando você é velho, você pode mudar. Quando você é velho, você muda, você pode mudar. Banking não mudou, pelo menos não para mim. Ele era o mesmo. Fogo. Então, fidelidade. Você quer ser alguém que Deus considera fiel para te dar certos tipos de revelação? Você quer ser um fiel, um sacerdote dessa ordem, como um profeta, como Samuel estava chegando? Você precisa de fé. Eu vou trazer alguém. E um homem fiel está na mente e no coração de Deus. Ele não se importa com ninguém. Ele não se importa com ninguém. Um dia Deus me levou para um país distante, realmente muito distante. E enquanto eu estava indo para lá, alguém me ligou e disse: ouvi dizer que você foi convidado para essa cidade, não é mesmo? Eu respondi: sim, estou indo para lá agora. Ele então disse: tome cuidado com o que você prega, eu disse. Por quê? Ele então respondeu: porque eu preguei lá, naquela igreja. Quando terminei de pregar, o pastor se aproximou de mim e me disse, de forma bem direta: você não pregou um bom sermão e por causa disso, você não vai receber uma boa oferta. Sim, ele disse ao pastor, você não provou. Ele disse: a oferta que tivemos no dia em que você pregou foi uma das mais baixas. Quando ouvi isso, fiquei muito assustado. Então, quando cheguei lá, lembro de orar: Senhor, que mensagem vou pregar aqui, onde a sua pregação é diretamente proporcional à oferta? Você entende a pregação? Sim. Então eu orei: Senhor, o que eu realmente devo pregar? E o Espírito Santo falou comigo e disse: pregue sua melhor mensagem sobre Jesus. Então eu fui para a igreja inteira estava lotada. O pastor estava sentado lá com sua esposa, esperando com suas canetas e seus papéis para me avaliar e decidir meu destino. Primeiro, se eu seria convidado novamente para aquele lugar, se eu receberia uma oferta ou não, havia muita tensão. Então eu dei o meu melhor porque pensei, essa é a minha chance. E decidi pregar sobre João 3,16. Sim, essa é a minha melhor mensagem. Deus amou tanto o mundo que Ele o deu. Para uma igreja que já é cristã há anos, você entende? Porque os cristãos eles não gostam disso. Você prega em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que Ele o deu. É só porque Ele é quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos disso. O que você vai dizer? O ABC do Evangelho. Eu prego. Sabe, naquele dia o pastor e sua esposa, eles sentaram na congregação, também havia um corredor no meio. Então o pastor e sua esposa sentaram-se do lado esquerdo, deste lado. Então eu preguei deste lado porque não queria olhar para o rosto deles, porque eu estava determinado que estivessem eles lá ou não, gostassem ou não, isso não, eu não me importo. Eu vou conseguir para mim um sacerdote fiel, alguém que faça o que está no meu coração e na minha mente. E eu realmente preguei de maneira muito forte do lado esquerdo. Eu nunca olhei, Deus é minha testemunha, para o rosto deles e eu estava olhando para eles porque eles me deram. Exatamente 40 minutos então, com exatamente 38 minutos, eu fiz um apelo ao altar. Com 39 minutos e 30 segundos, eu já estava de volta ao púlpito.
Fiz um apelo ao altar, não consigo perdoar. Pessoas se entregaram a Cristo. Após 39 minutos, olhei para eles. Aqui está o microfone. Não me importo com o que você pensa. Quando olhei naquela direção, o rosto do pastor estava molhado. Parecia que tinha jogado um balde de água na cabeça. O rosto estava coberto de lágrimas. A esposa também estava coberta de lágrimas. Eles estavam chorando. Eu disse, chorando? É pior do que eu pensava. O que foi que eu fiz de errado? Sim. E eu disse, não. Então eu não sabia o que estava errado, então desci. A escada fica à esquerda. Então eu desci e fui. Entreguei o microfone e eles saíram. Agora há uma igreja que te dá exatamente 40 minutos para sair daqui. 35 minutos de pregação, 5 minutos de apelo. Acabou. Tudo é cronometrado. O pastor, que me deu 40 minutos, subiu ao palco para começar a chorar publicamente. Agora nós nos desviamos. Esta é a mensagem original, esta é a verdadeira mensagem. Ele estava chorando agora. Ele tomou mais 20 minutos daqueles que eu estava te dando e eu estava sentado lá pensando, mas se você pode chorar por 20 minutos, por que não me deixou pregar, terminar de pregar? Alguns de nós, se vemos um pouco de dinheiro, já começamos a viajar. Muitos ministros itinerantes viajam por dinheiro. Sim, eles viajam. Quando eu viajo, eu prego. Eu recebo um honorário. Quando prego aqui, recebo um dinheiro. É como se o dinheiro pudesse te chamar para qualquer lugar. Sim. Veja, agora você mudou. Agora você está pregando o que trará dinheiro. E ir aonde trará dinheiro. E fazer coisas que lhe trarão dinheiro. Então você mudou, as coisas mudaram em você. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Se eu acreditar nisso, você me verá indo para onde houver dinheiro. Sim. Eu não acredito nisso. Eu acredito na pregação da palavra. Seja fiel àquele que me chamou. Fidelidade, constância, independentemente de as pessoas estarem felizes ou gostarem disso ou não. Eu descobri que era mais benéfico criticar as pessoas e ficar bravo com elas, para que depois elas percebessem que o que eu estava dizendo era certo, do que tentar agradar as pessoas. Portanto, irmãos e irmãs, quero que vocês conheçam a fidelidade. Você quer ser um grande padre? Apenas decida-se. Nada vai me mudar. Sim. Essa é a qualidade que Deus procura em você. Mesmo que você seja uma pessoa ruim, se você encontrar fidelidade, quando ele se apegar a isso, ele nunca vai mudar. Eu realmente agradeço a Deus por não ser pagão. Não seria nada bom. Ou até mesmo de outra religião não seria bom. Não. Não. Eu terei sido verdadeiramente fiel até o fim. Agradeço a Deus por ter encontrado Cristo. Sim. Se eu não acreditasse em Deus, eu não seria bom. Ixi, fico até com medo quando penso nisso. Se eu fosse Rastafari, eu faria ligeiramente o inverso. Os seguidores. Você acha que Deus encontra fidelidade em você? Estou lhe fazendo uma pergunta. Você acha que Deus encontra fidelidade em você? Essa é a qualidade que Ele procura para usar você. Amém? Você ainda está aí? Davi agora tinha um espírito fiel. 1 Samuel, este é o ponto número 3. Eu te dei Moisés, eu te dei Samuel. Agora cheguei ao David, com Samuel 26. Agora era aqui, de fato, que Saul estava naquele momento perseguindo Davi, ok? Saul estava perseguindo Davi. Davi era um fugitivo, ele era um jovem que havia sido ungido. Então o homem mais velho de Deus estava perseguindo o homem mais jovem de Deus por todo lugar.
versículo 26, versículo 18. E ele disse: por que meu senhor perseguiu seu servo? O que eu fiz? Que mal há em minha mão? Agora, portanto, peço-te que, meu senhor, o rei, ouça as palavras de seu servo. Se o Senhor te levantou contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se forem filhos dos homens, malditos sejam diante do Senhor. Pois me expulsaram hoje de permanecer na herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, portanto, não deixes que meu sangue caia sobre a terra diante do Senhor. Pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quem caça uma perdiz nos montes. Então disse Saul: piquei. Volta, meu filho Davi, pois não te farei mais mal algum. Porque hoje minha vida foi preciosa aos teus olhos. Eis que agi como um tolo e errei grandemente. E Davi respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, que um dos jovens venha até aqui para buscá-la, e o Senhor retribua a cada homem segundo a sua justiça e também a sua fidelidade. Pois o Senhor te entregou hoje em minhas mãos, mas eu não estendi a minha mão contra o ungido do Senhor. Assim que todos saibam disso. E eis que, assim como hoje tua vida foi muito preciosa aos meus olhos, assim seja a minha vida muito preciosa aos olhos do Senhor, e que Ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu farás grandes coisas e ainda prevalecerás. E Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para o seu palácio. Amém. Agora repare com atenção no versículo 23. O versículo 23 diz o seguinte: o Senhor retribua a cada homem, amém, segundo a sua justiça e também conforme a sua fidelidade. Ou seja, Deus recompensa cada pessoa de acordo com a justiça e a fidelidade que ela demonstra em sua vida. Tudo bem, pois o Senhor te entregou hoje em minhas mãos, mas eu não estenderia minha mão contra o ungido do Senhor. Veja, Davi disse, Deus deve recompensar a sua fidelidade. Porque Deus te entregou a mim hoje. Eu poderia ter te pego. Eu poderia ter acabado com você. Mas eu não fiz isso. Eu tinha uma lança. Você estava dormindo. Eu peguei uma lança. Eu poderia ter te machucado. Feito um mal contra você. Você estava sob o meu poder. Sob a minha autoridade. Eu tinha poder naquele momento. Mas eu não vou te tocar porque não tocarei no ungido do Senhor. Então ele disse, que o Senhor retribua a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Em outras palavras, Deus deve recompensar cada um de acordo com sua fidelidade, sua constância. Eu disse, não, eu deveria. Aquele que me treinou no palácio, quando eu estava no rebanho do meu pai, nem mesmo meu pai me respeitava. Meu pai nem sequer me considerava. E me mandou para ir morrer com leões e ursos. Mesmo quando meu pai soube que eu tinha sido atacado por um leão, ele me mandou de volta. Veio um urso, eu também estava lidando com ele. Quando o profeta veio, eu nem estava em casa. Mesmo quando chamavam filhos verdadeiros, não me chamaram. E foi exatamente nessa condição que o rei Saul me chamou para ir ao palácio, para que eu pudesse aprender a viver no palácio. Uau! Eu deveria pegar minha espada agora mesmo e matá-lo. Não, não pode ser assim. Não, não farei isso. E é a mesma coisa. Você tem pessoas que têm a oportunidade de cometer fornicação e adultério. Está lá. Eles dizem, não, não farei isso. Eu não posso fazer isso. Como José disse, não, não é possível. Eu não vou fazer isso. Deus te deu para mim, mas eu não posso. Eu não posso tomar aquilo que Deus me deu, mas você caiu nas minhas mãos. Sim, você ainda está ouvindo a minha pregação? Sim, então você vê que a fidelidade é testada quando você tem poder, quando você tem dinheiro, quando você tem oportunidade. Sim, antes você não tinha oportunidade, agora tem de ir para Canadá, América, Inglaterra, Alemanha, outros lugares. Quando o poder chega para fazer o que sempre quis,
o Senhor te recompensará conforme sua fidelidade. Se mantém sua palavra, se mantém seu compromisso. Ah, sim, é realmente muito bom afirmar e dizer coisas bonitas. Pastor querido, Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Todos os dias, quando eu acordo, é de você que eu me lembro. Suas mensagens e seus livros são tudo o que eu tenho. Eu agradeço a Deus. Tem uma música que eu amo, que a irmã estava cantando. Eu abençoo o dia em que te encontrei. Eu abençoo o dia em que te vi. Eu abençoo o dia. Eu abençoo o dia. Amém. Então, em outra ocasião, você está levando seu filho. Ouça atentamente as suas palavras enquanto você fala. Ouça a si mesmo falando. Ouça o que você está dizendo. Ouça isso. Pergunte a si mesmo: o que você está dizendo? O que está dizendo, homem perverso? Ouça suas próprias palavras. Ouça suas palavras e compare as palavras. É por isso que você não gostaria que alguém ouvisse você dizer. Veja, desta vez Davi estava ali parado. Ele estava segurando a lança. Aqui está Saul, aqui está isto, aqui está Abisai. Todos dormiam, só precisava fazer isso e estaria feito. Olhou para aquilo e tinha poder. É aí que a fidelidade é testada. Não é ficar dizendo, abençoo o dia que encontrei, abençoo isso. É aí que vemos se a sua fidelidade é real ou não é real. É por isso que Davi disse, Saul disse, eu disse, Paulo disse. Agradeço de coração a Deus por ele. Quando ele me analisou, viu que sentia que eu era uma pessoa fiel. Então, ele me colocou no ministério. Agradeço muito a Deus, agradeço a Deus. Uau, mesmo. Agradeço a Deus por ter visto tal qualidade em mim. Essa é uma qualidade que ele viu em mim. Espero que você também tenha essa qualidade. Você vê muitas pessoas na igreja First Love, crianças e jovens, dizendo várias coisas. Todo tipo de coisa. Sim. No dia em que você tiver poder, no dia em que terminar a escola, no dia em que houver poder para decidir na sua vida, é aí que veremos de que matéria você é feito. Ou apenas cantando músicas. Essas mesmas palavras. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão. O quê? O quê? O quê? O quê? O Espírito de poder, amor e mente sã esteja com você agora e sempre. Amém. Mas os jovens são escolhidos. Amém? Os jovens são escolhidos. Você ainda está aí? Sim. Número 4, estou aguardando sua resposta. Por favor, confirme se você está ouvindo. Deus deve encontrar você fiel com o dinheiro a ponto de ninguém precisar fazer contas com você. Sua necessidade de um contador mostra a presença de homens infiéis. É verdade. Por que você deveria precisar de um contador? Por que você deveria precisar de um registro legal para assinar quando se casa? Quando você diz palavras tão doces, eu te recebo como minha esposa para amar, cuidar, valorizar de agora em diante, para sempre e eternamente. Por que você precisa assinar? Se suas palavras significassem alguma coisa, suas palavras não significam nada. Você poderia muito bem apenas fazer uma rima. Ciranda, cirandinha. Um balde cheio de rosas, lenço, um lenço, um lenço. Aliás, esse lenço num lenço veio da peste, foi uma pandemia que fez isso aparecer. Um lenço, todos nós caímos. Era assim, eles espirravam, atim, depois caíam e morriam. Isso veio da pandemia durante a Idade Média, quando a pandemia chegou e tantas pessoas morreram, a peste negra. Era assim, dizia, você faz a roda de rosas são as manchas na pele. O bolso cheio de flores medicinais, um lenço, você espirra, um lenço, então você cai e morre. Foi daí que isso surgiu. Sim, foi por causa de uma pandemia. Isso é você sendo claro e confessando isso.
Você está ouvindo minha pregação? Estou dizendo que não haveria necessidade de assinar nada. Suas palavras são quase sem sentido. Há algumas pessoas que, se escrevem cartas para você, falam, fazem o que quer que seja, você pode muito bem encher seus ouvidos com cera ou com algodão. Não tem significado. As palavras não têm sentido. Você sabe? Outro dia assisti televisão. Devo contar o que fiz? Tem certeza que quer saber o que fiz? Sim. Eu estava assistindo, acho que era o noticiário ou algo assim. Então decidi colocar um filme. Um desses homens de azul transporta era um desses caras. E quando ele estava lutando, era como se estivesse dançando balé. Ele usava a própria regata para amarrar as pessoas. Ele simplesmente dançava por todo lugar. E eu sei que isso não é real. Ninguém luta. Desse jeito, uma pessoa cercada por 15 consegue derrotar todos eles, entende? Mas pelo menos enquanto assisto, fico mais relaxado, porque eu sei que não é verdade e todos nós sabemos que não é verdade. Mas no noticiário, eles fingem que é verdade, mas não é verdade. Então eu prefiro assistir esses porque eu preciso disso. Todos nós sabemos que isso não é verdade, então fico mais relaxado. E no final, eles nos dirão o seu nome verdadeiro, o nome real deles. Mas com as notícias, eles não nos contarão a verdade completa. É verdade? Sim. 2 Reis, capítulo 22 e versículo 4. Tem que show. Vá até Ilquias, o sacerdote principal. 2 Reis, capítulo 22. Agora este era Josias, o rei. Ele tinha 8 anos quando começou a reinar. Precisamos ter outra música. Josias começou a reinar quando tinha 8 anos. Reinando aos 8. Vá até Hilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa somar a prata que é trazida para a casa do Senhor, que os porteiros recolheram do povo, e que a entreguem nas mãos dos que fazem a obra, que têm a supervisão da casa do Senhor, e que o entreguem aos que fazem a obra na casa do Senhor para consertarem os broches, que eles deem aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, para que comprem madeira e pedras lavradas para consertar a casa. Versículo 7. Contudo, não houve ajuste de contas, nem prestação de contas com eles do dinheiro que lhes foi entregue nas mãos, porque eles agiram com total fidelidade e honestidade, sem contabilidade, sem acerto de contas. Altere a versão e vamos ver o que ela diz. Lindo, né? Sem contabilidade. Bíblia americana. Veja o que diz. Não será feita nenhuma prestação de contas com o dinheiro, pois eles agiram com fidelidade. Sem conta, não são necessários contadores. Por que você precisa de um contador? Por que você precisa contar quando há um homem fiel? Seu dinheiro nunca será roubado. Como o dinheiro da igreja pode ser roubado quando o homem fiel está contando o dinheiro? Ele nem deveria ter medo. Mas há pessoas que não são fiéis. Elas não temem a Deus. Ficam na sua frente, parecem e soam honestas, mas são ladrões. A maldição do Senhor está na casa do ladrão. Você não precisa amaldiçoá-los. Eles já estão amaldiçoados. Sim. Você brinca com o dinheiro de Deus. Brinca com o dinheiro das pessoas. Brinca com o meu dinheiro. Você vai ver o que vai acontecer. Ah, sim. Sabe, quando você é verdadeiramente espiritual, aprende a deixar as coisas nas mãos de Deus com confiança. Sim. Sabe, quando o bispo Joshua, estava entrevistando o arcebispo Duncan Williams, ele disse que quando estava na Nigéria com Aida Rosa, foi quando aprendeu a orar e deixar as coisas para Deus. Porque você faz algo contra ele e então ele simplesmente dizia alguma coisa e orava por você. Sim, era assim. Sabe, eu assisto a um filme. Qual é o nome desse filme? É aquele que está na prisão? Havia um homem.
Extração. Extração. Se você quiser assistir, não sei se você gosta desse tipo de filme, mas eu acabei encontrando esse. E o homem estava na prisão. Ele era o rei do tráfico de drogas de um país e estava atacando alguém em outro país. E ele chamou alguém e o mandou: vá e resgate meu filho. E o homem não queria ir. E então ele abriu os olhos. Quero mostrar a vocês como ele abriu os olhos. Ele disse: você acha que eu não posso te machucar, te fazer mal daqui? Ele usou a palavra chapéu. Ele disse: você acha que não posso te machucar daqui? Você acha que não posso te machucar daqui? Por favor, por favor. Havia muitos presos em casa, mas eles estão dando algum espaço ao homem na prisão. Diga: acha que eu não posso esconder isso dele? Você vai aprender como um homem espiritual. Existem ladrões, mentirosos, traidores, pessoas traiçoeiras. Todos eles. Leve-os a Deus, ao anjo do Senhor. Quando você lê Apocalipse, capítulo 17, você vê as coisas que um anjo pode fazer. Você vê as coisas possíveis que um anjo pode fazer. Sim? Você vai ver e aprender as coisas possíveis que um anjo pode fazer. Você começa a temer pessoas espirituais. Não havia prestação de contas porque eles lidavam com pessoas fiéis. Mas um homem fiel, quem pode encontrar? É por isso que em todas as nossas igrejas temos 2 contadores. Se você é contador na igreja e é o único contando o dinheiro, ai de você. Por isso dizemos que mais pessoas devem doar por dinheiro móvel ou eletronicamente, não em dinheiro vivo. Cada vez mais as pessoas doam eletronicamente. Amaldiçoei todos os ladrões, mentirosos e traidores da minha vida? Sim. O que devo fazer? Eu não tenho poder. É só isso que eu... Veja, os homens velhos. Não que eu seja velho, mas mais velho. Você vê que eles não têm mais nada. São só suas palavras e suas orações. Sim. Eu fico de pé no meu quarto. Um dia eu estava naquele quarto, sabe, se este salão for o que for. Bem no centro do quarto, eu vi fumaça subindo assim. Era como se uma fumaça branca estivesse subindo no meio do quarto, desse jeito. Desde então, eu não piso mais naquele lugar. Você me vê andando por aí desse jeito, eu nunca vou lá. Eu estava rezando. Onde eu rezo, eu vi que estava subindo como essa fumaça, porque eu não estava dormindo, eu estava completamente acordado. Sim. Não havia explicação. Eles eram homens fiéis. Você deve decidir se tornar um dos fiéis. Se você foi colocado em uma posição onde está sendo feito de ladrão, ou está sendo feito de fornicador, está sendo feito de adúltero. Você está sendo transformado em uma pessoa má, saia dessa posição e declare-a para que você seja livre. Não se deixe destruir. Você ainda está por aí? Agora, por gentileza, Neemias. Neemias reuniu algumas pessoas fiéis para ajudá-lo no importante trabalho que estava realizando. Neemias, capítulo 7, versículo 1. Aconteceu que, quando o muro foi construído completamente e eu coloquei as portas em seus devidos lugares, estou falando sobre como entrar no ministério. E a resposta para isso é: você não pode. Você precisa ser colocado no ministério. E há uma condição para ser colocado no ministério: fidelidade. Quanto mais alto você vai, mais fiel você é. Esta é a principal qualidade que você precisa. Você não pode ir longe sem fidelidade. O oposto de fidelidade é não ser constante, não ser o mesmo, não ser confiável. Quando está comigo, você diz uma coisa, com outra pessoa diz outra. Isso mostra que você é traidor, traiçoeiro, mentiroso. Você diz isso, diz aquilo. Você se comporta assim ou de outro jeito? Jovem, se comporta. Velho, muda. Eu sou mais zeloso do que a maioria dos primeiros. Amo mais os jovens. Vou desafiá-lo sobre uma corrida zelosamente, cuidadosamente afetada.
Vamos ver quem é mais zeloso na minha idade e na sua. Neemias capítulo 7, versículo 1. E aconteceu que, quando o muro foi construído, e eu já tinha assentado as portas, e os oleiros, e os cantores, e os levitas foram nomeados, dei a meu irmão Hanani, e Hananias, o governante do palácio, ficou encarregado de Jerusalém, pois ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhes disse: não deixem que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem de guarda, que fechem as portas e as tranquem, e designem vigias dentre os habitantes de Jerusalém, cada um em sua vigia e cada um diante de sua casa. Agora, aparentemente, Neemias tinha um irmão, Hananias e Hanani. Agora, ele não os nomeou porque eram seus irmãos. Ele os nomeou porque eram realmente fiéis. Nós não nomeamos porque você é parente. Você é meu primo, você é meu irmão próximo. Você é meu parente. Você nomeia pessoas porque elas são fiéis. Obrigado. Isso é realmente uma qualidade. Veja, vocês, seres humanos, eu digo a vocês, países africanos, há parentes. Mais parentes, talvez alguns. O exército ficará cheio de parentes. A segurança ficará cheia de parentes. O palácio estará cheio de parentes. Se a pessoa for daqui, o palácio parecerá Meca. Se o palácio é assim, se a pessoa for daqui, vai parecer uma borda de flores. Se a pessoa for daqui, vai parecer Kumasi. Se depender de onde, sim. Mas Neemias nomeou Hanani não porque ele era seu primo, filho de sua mãe ou irmão de sua tia. Eu não li a Bíblia direito. Vamos ler o versículo novamente. Vamos ler o versículo novamente. Capítulo 7, versículo 2. Lindo verso. Lindo verso. Fiz de meu irmão Hanani e de Hanania, o governante do palácio, pessoas de confiança. Eu lhes dei a responsabilidade importante e o dever de cuidar de Jerusalém. Eu os nomeei prefeito, também os nomeei como ministro de Jerusalém e secretário de Jerusalém. Por causa do que é meu primo, é minha tia, é meu irmão, é meu primo. Ele fala a minha língua comigo. Quando o vejo, eu digo. E então estamos, nós nos entendemos. É seu primo, né? Fantástico. Você está gostando desta pequena mensagem maravilhosa? Sim. Sim. Como entrar no ministério Hanani? Não porque ele é meu irmão, filho da minha irmã. Todos os seus filhos e irmãs estão todos lá. Os filhos da sua irmã assumiram o controle dos seus primos. Você nem sabe. O lugar muda dependendo de quem está lá.
Salmo 101. Ponto número 7. Deus está procurando os fiéis aqui mesmo na terra. Fiel na terra, Salmo 101. Apesar de toda a maldade acontecendo, Deus está olhando. Ele está procurando. Salmo 101, versículo 1. Cantarei tua misericórdia, teu juízo, ó Senhor. Portar-me-ei com sabedoria em um caminho perfeito. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra dos que se desviam. E isso não se apegará a mim. Veja, aqueles que se desviam, ele diz, odeio a obra dos que se desviam. Certifique-se de que você não é um daqueles que se desviam. Sim. Um dia que alguém teve uma visão, ele viu os carros passando assim. Então, um dos carros saiu assim, desligado. Sabe, era uma visão clara. Sabe, por este ministério tivemos visões repetidas e às vezes advertências proféticas de pessoas e elas se cumprem. 100% eles apenas cumprem. Sim, eles realmente cumprem. Eles cumprem a visão sobre eles como se realmente quisessem cumprir as Escrituras para que aconteça que as Escrituras se cumpram. Eu odeio o trabalho daqueles que se desviam. Todos dizem, eu odeio o trabalho daqueles que se desviam. Diga isso em casa. Diga de novo, Salmo 101. Eu odeio o trabalho daqueles que se desviam. Não se apegará a mim. Amém. Amém. Agora um coração perverso se afastará de mim? Não conhecerei pessoa maligna. Agora, alguém deveria verificar o significado da palavra forward. Não é forward. Não, tem mais. Perverso é igualmente forward. Veja, para lá e para cá, toward e forward. Contrário. Contrário de propósito. Há pessoas que estão sempre em oposição. Outro ministro habitualmente se opõe, indo de um lado para o outro, toward e forward. Então, toward é ir para frente e forward é ir para trás. Portanto, eles estão sempre nessa direção oposta a tudo o que estamos tentando fazer. Você nunca será assim. Um coração perverso se afastará de mim. Não conhecerei pessoa maligna que calunia secretamente. Privily significa em segredo. Calúnia secretamente o seu próximo. Mude a versão, minha querida. Alterar a versão. Americana. Calúnia secretamente o seu próximo. Você está falando e é segredo. Você acha que eu nunca saberia? Algumas pessoas falaram de mim, pensaram que eu nunca saberia. Mas um fluente da terra veio me dizer isso. Eles ficaram chocados quando repeti as palavras para eles. Eles quase morreram. Ele disse, você nunca pensou que eu ouviria isso sobre mim? Incrível. Sim, coloque Salmo 101. Coloque de volta. Versículo 5. Todo aquele que calunia secretamente. Cuidado com o que você diz em segredo. Se você nem quer dizer, não diga nada. Mas não calunie secretamente. Você não acredita nisso. Fique quieto e siga em frente. Mas você o alisa. Caluniar secretamente. Alguém está nesta sala amaldiçoando aqueles que caluniam, porque a Bíblia diz que você condena toda língua que se levanta contra você antes de perceber que entrou em algo que não deveria. Caluniando secretamente. Sim, alguém também está em seu túmulo amaldiçoando blasfemadores, caluniadores e quem se reúne e calunia em segredo. Você também faz parte disso. Ele diz que eu o destruirei. Essa é a palavra de Deus. Eu destruirei aquele que está falando secretamente. Eu não escrevi a Bíblia. Você pode verificar por si mesmo, por favor. Não tenho nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não é revisada. Seu livro de química precisa de revisão. Minha Bíblia e sua Bíblia não precisam de revisão. Você sabe que o que digo é verdade. Fala-se de quem calunia o próximo em segredo. Não destruirei ninguém de olhar altivo e coração arrogante. Eu suportarei se você tiver um certo sentimento de orgulho sobre você. Você não suportará na casa de Deus.
Em breve, muito em breve, você irá embora. Em breve e muito em breve, você estará fora do mercado. Orgulho não funciona na igreja. A grandeza não funciona na casa de Deus. Estamos falando de características que o colocarão no ministério. Não funciona? Me desculpe. Não importa quem é você, grandiosidade não funciona. A igreja é composta. Quando você vê alguém que trabalha na igreja há muito tempo, percebe que parece não ser educado, como se nunca tivesse ido à escola. Muitas pessoas ao meu redor parecem que nunca estudaram. Não que lhes falte inteligência, mas é como se tivessem se tornado tão humildes por estarem na igreja que não parecem aquele que foi gerente disso ou daquilo, ou trabalhou aqui, ou esteve em Wall Street ou algo assim. Não, não, não. É como se você fosse apenas, como se você alguma vez, você não sabe de nada. Tudo o que você conhece é a casa de Deus. A casa de Deus simplesmente te acalma, te faz ser nada. Não pode ficar aqui. Sim, a grandeza não fica por aqui. Um espírito altivo. Não vou suportar isso. Versículo 6. Meus olhos, como você vê, estarão sobre os fiéis da terra para que eles possam habitar comigo. Veja, Deus está sempre procurando pelos fiéis. Todos esses personagens, ele os amaldiçoa secretamente, caluniando pessoas arrogantes e orgulhosas. Mas seus olhos estão nos fiéis da terra. Toda terra tem um povo fiel. Toda igreja tem pessoas fiéis. Cada grupo dentro do grupo é formado por pessoas fiéis. Ele diz: meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. Quem anda irrepreensível é quem irá ministrar para mim. Salmo 101. Aqueles de vocês que não gostam de salmos. Este é um dos salmos, hein? Meus olhos estarão sobre os fiéis. Vocês que assistem, ele diz: meus olhos sobre os fiéis, para que habitem comigo. Aquele que anda de modo irrepreensível, esse é quem vai ministrar para mim. Escolhi as pessoas para quem quero ministrar. Existem pessoas muito específicas. Você quer me servir chá, você quer me servir biscoito, você quer me servir arroz? Um certo tipo de pessoa fará isso. Não qualquer um. Aquele que anda de modo irrepreensível me servirá. Não quero você perto de mim. Versículo 7. Veja o versículo 7. Se você não gostou do versículo 6, acho que você não gosta do versículo 7. Aquele que pratica o engano, eis que os enganadores não habitarão em minha casa. Sim, e aquele que fala falsidade, aquele que profere mentiras, não manterá a sua posição diante de mim. Você perde sua posição. Tente nunca ser pego contando uma mentira. Você é pego mentindo. Você perde algo que é muito difícil de encontrar. E eu também percebi que as pessoas que costumavam ser próximas de mim, mas que não são mais, todas sentem minha falta. Sim, é algo que tenho notado nos últimos 20 anos. Sim, é verdade. Eu não posso mentir para você. É o que eu notei. Aquele que pratica o engano não habitará em minha casa. Não seja pego mentindo. Não seja pego enganando. Essa coisa nunca vai te dar certo. Isso só destruirá a sua personalidade, seu caráter, quem você é. É como? É simplesmente ruim. Aquele que fala mentiras não manterá sua posição diante de mim. Conte para alguém, por gentileza. Versículo 8. Você também não gosta disso. Amanhã. Destruirei todos os ímpios da terra e exterminarei da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Uau! Você está me ouvindo? Sim? Lindo. Agora o Salmo 88 chegará em breve ao fim. A fidelidade é de fato a própria natureza de Deus, pois ele permanece fiel e constante. Sim, piedade, pois a compaixão divina se manifesta em todos os momentos. Ser piedoso é ser fiel. Todas as coisas que são infiéis fazem parte da impiedade.
A infidelidade é a impiedade, porque a fidelidade é a piedade. Deus é fiel. Se você olhar o Salmo 89, sempre verá que ele está falando sobre Deus. Como Deus é assim. Esse Deus é assim que Deus é assim, ele é muito fiel. É como se ele fosse sempre o mesmo. O que ele disse, ele fará. Ele vai fazer. Você está ouvindo? Sim. Cantarei a mensagem do Senhor. Salmo 89, versículo 1. Para sempre, com a minha boca, farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Vou deixar que muitas pessoas saibam sobre sua fidelidade, que essa é sua natureza. É assim que Deus é. Deus é fiel. Versículo 2. Pois eu disse, a misericórdia será construída para sempre, mas a tua fidelidade estabelecerás até nos céus. A fidelidade será estabelecida até os céus. Isso é Deus. Deus é sobre fidelidade. Versículo 3. Continue. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Versículo 4. Estabelecerei a tua semente para sempre e edificarei o teu trono. E os céus louvarão as tuas maravilhas. Versículo 5. Ó Senhor, fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus deve ser grandemente temido na Assembleia dos Santos e reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor. Versículo 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, que és um Senhor forte e poderoso como tu, e como a tua fidelidade ao redor de ti. A palavra fidelidade está sempre associada a Deus. Este é o grande elemento de Deus. Assim como você diz, Deus é amor, Deus é luz, Deus é fidelidade. Fidelidade é o caráter, ele ainda estará lá. Não há mudança, não há variação. Não há variação com Deus. O que ele disse é sempre o mesmo, realmente. Como ele é o mesmo sem mudança. Esta é a característica que Deus está procurando em você. E Paulo disse, dou graças a Deus por ele ter me considerado fiel a mim, que era muito ruim. Sim, Paulo, ele te considerou fiel. Porque fidelidade é diferente de ser um blasfemador e injurioso. Quando você estava sendo injurioso, você também estava sendo fiel ao que acreditava. Sim, ele era muito zeloso e muito fiel ao que acreditava. Quando ele fazia com toda a sua força. Você não conseguia mudar a opinião dele. Ele era muito duro e teimoso. Mesmo que fosse fé, ele estava errado. Ele era fiel nas coisas ruins. Alguns de vocês, se fossem de outra região, não seriam bons ocultistas. É verdade. Se você for um ocultista, ou seja, alguém que segue práticas e conhecimentos ocultos, não será considerado um bom ocultista. Quero dizer, você não será visto como um membro realmente comprometido, pois não demonstra dedicação verdadeira. Você não é comprometido com nada, não mostra envolvimento consistente em nenhuma área da sua vida. Sim, número 8, este é um ponto importante a ser observado. Quantos pontos eu já dei para vocês? Provérbios, versículo 13. Este verso, manifestações de infidelidade, é uma história que traz segredos revelados por um mexeriqueiro. Mas aquele que é fiel de espírito encobre o assunto. Sabe, pessoas fiéis realmente não falam sobre coisas. O assunto, a questão. E pessoas fiéis não falam. 100 anos se passarão, né? Você assistiu ao filme Shula, a espiã? Assista. Ela era uma mulher. Eles a consideram a Esther dos dias modernos. Há 2 espiões famosos de Israel, Eli Cohen, na Síria, e esta mulher, Shula, que era uma espiã. Quando finalmente a pegaram, eles começaram a suspeitar dela, mas ainda assim não tinham provas concretas. Eles a levaram. Não sei quanto tempo a mantiveram presa, mas assisti a uma entrevista. Ela estava sendo entrevistada no Hotel King David. Fiquei em Jerusalém. Hotel Rei Davi? Ela estava sendo entrevistada lá. Ela disse, olha o que fizeram comigo. Acho que arrancaram todos os dentes dela, todas as unhas dela.
Não sei quantas vezes a estupraram, destruíram tudo. Ela disse que nunca abriu realmente a boca. Ela disse: sou apenas uma dona de casa para este homem. E ela disse isso no meio da guerra. Eles disseram que Israel. Ela disse: Israel se lembrou de mim. E eles ofereceram um prisioneiro da Síria, acho, para a Síria. Eles ofereceram um prisioneiro em troca dela. Disseram: vamos te dar esses cativos se você nos der essa mulher. Disseram: Israel se lembrou de mim. Eu estava lá, ela estava na prisão e arrancaram os dentes dela. Ela disse que nem consegue dizer as coisas que fizeram com ela. Eu me lembro dos dentes dela, ajuda, dinheiro, tudo. Ela disse: nunca mais falarei. Chula. Sim. Ele disse um fiel. Um contador de histórias revelou segredos. Mas uma pessoa fiel. Kevin pode ir e vir quando quiser e eu estarei lá para ele, como sempre estive. Eu disse isso e realmente prometo, de verdade. E é isso. Acabou. Quando eu a vi e o que fizeram de verdade com ela no filme, eu disse: não, de jeito nenhum. Mas então eu a vi na vida real no King David Hotel sendo entrevistada. Enquanto ela falava, eu olhava para a boca dela. Ela disse: Israel se lembrou de mim. Eu fui fiel a eles. Eu disse: nunca vou revelar esse segredo do que eu estava fazendo. Porque ela era inspirada. Ela costumava escrever com tinta invisível. Ela costumava escrever com tinta invisível e enviar para Israel. Você vê o papel, pensa alguma coisa, não tem nada nele. E quando você coloca algo nele, então as letras aparecem. Ela estava enviando cartas no dia em que a pegaram. Ela tinha uma e eles não conseguiram encontrá-la. Ela disse: não, o que eu realmente prometi. É isso. Você vê isso? Onde o mexeriqueiro está no hebraico, a palavra hebraica, o forte. 7.402. E quando você lê em Ezequiel, eles dizem: pela multidão do seu tráfico, a palavra é 7.404. Quando você verifica, é a mesma palavra. O mexeriqueiro é Lúcifer. Uma pessoa que vai de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro. Você está ouvindo? Tudo bem. Você não entende a pregação, hein? Você não gosta da minha mensagem? É um mexeriqueiro. Alguém que fala, compartilha histórias, diz coisas, espalha sujeira por todo lugar. Que você tenha um espírito fiel. Fique de pé. Acho que é o suficiente. Graças a Deus. Pai, nós te damos graças e te louvamos profundamente pelo que fizeste por nós. Reze a Deus para ser uma fé, ter um espírito fiel. Espírito, uma pessoa verdadeiramente fiel de Deus. Olhos constantemente sobre os fiéis da terra. Meu Deus, meu Deus. Tamala machundala bakabala. Reda itole marinho shimeredele en mazandaliba. Em nome de nós te damos graças. Nós te damos louvor. Ó sim. Ó sim. Ó sim. Ó sim. Hambola Mama, the wise and ancient Hambola, known throughout the lands for his wisdom and kindness, journeys across the vast and bustling city of Hamburg. There, in the heart of the city, he meets the enigmatic Paramandari, a figure shrouded in mystery and revered by many. Together, they handle the intricate affairs of Mandala Mandaranamada,
a place where tradition and modernity blend seamlessly. Mama Miranda, ever the explorer, joins them as they set out on a grand adventure, venturing far beyond the familiar into lands unknown and stories untold. Their journey is filled with laughter, challenges, and the forging of unbreakable bonds as they discover the true meaning of friendship, courage, and the endless possibilities that await when hearts and minds unite in pursuit of a common dream. And so, Hambola Mama, Paramandari, Mandala Mandara Namada, and Mama Miranda continue their journey, inspiring all who cross their path, leaving a legacy that will be remembered for generations to come. Cinco. Pai, nós te agradecemos pelo que fizeste por nós. Somos gratos por sua linda bênção esta noite. No poderoso nome de Jesus, abençoe a todos que estão assistindo. Toque nossas vidas poderosamente com seu Espírito Santo. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Receba um bom espírito, um espírito fiel, sem mudança. Sem mudança no seu compromisso, na sua determinação, no seu zelo e nas suas palavras, na qualidade das suas palavras, na qualidade do seu compromisso. No poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você está assistindo e quer entregar sua vida a Cristo, diga esta oração comigo. Você quer entregar seu coração a Jesus? Diga: Senhor Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego meu coração a Ti. Purifica-me. Lava-me com o sangue de Jesus. Faz de mim uma nova pessoa. Escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Quero que você prepare uma oferta especial. Vamos dar uma oferta fiel ao Senhor. Amém. Deus tem sido bom para você. Deus tem sido bom para você.